Eu lembro do dia que eu decidi ser professor e do dia que eu não quis mais ser professor. Como foi o dia que decidiu ser primeiro? Cara, foi no Colégio Estadual Bangu, lá no Rio. Que aí você terminou o terceiro colegial. Não, repara só, eu tava no... O amor, Sérgio. O amor, ele constrói. Move montanhas. O amor é a coisa que faz os spin-offs da vida. Ele dá uma quicada em você e joga você. Eu tenho uma história de amor depois que ele contar também. Eu tava no terceiro ano do ensino médio, né? Já quase para me formar. E aí uma menina lá que era minha amiga, mas que eu tinha um outro olhar para ela, que minha esposa me perdoe, deve estar assistindo. A gente agora era adolescente, hein? Letícia, isso faz mais de 20 anos, por favor. Mas eu gostava dela, tal. Aí ela... Procópio, todo mundo me chama de Procópio, desde sempre, né? Procópio, eu tenho dúvida aqui na fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau, não consigo entender isso, me explica. Eu falei, agora, a chance. agora vai. Aí expliquei pra ela, não sei o que, ela falou, pô, vou tirar 0 se você não me explicar, expliquei tudo. E aí, quando ela fez a prova e veio o resultado, ela chegou pra mim e veio me abraçar, Procópio, obrigada, não sei o quê. Eu tirei 9,5, e eu tirei 9 na prova. Eu tirei 9 e ela tirou 9,5. A nota dela no final foi maior que a minha, eu vacilei num sinal lá. Entendi. E eu falei, caraca, maluco, eu consegui entrar na cabeça daquela menina pela matemática e, pô, e aquela sensação que te dá, né? Caraca, eu mudei a vida dessa pessoa. Né? Claro que só mudei a nota da prova dela, não mudei a vida dela, mas aquilo fez criar em mim, falar, cara, como o Ivo sempre fala pra mim, né? Eu queria ampliar isso, né? Queria multiplicar essa sensação, né? E aí, foi ali que eu decidi. A minha dúvida, eu sempre gostei muito de educação, né? De ensinar as pessoas e tal. E aí a minha dúvida era entre português ou matemática. Tá. Mas antes que alguém fique com dúvida, como assim matemática? Ambas são linguagens. É Isso, importante também. entender. Português, como qualquer idioma, assim como a matemática é uma linguagem. Tem a célebre frase, né, do Galileu Galilei, a matemática é o alfabeto através do qual Deus escreveu o universo. Essa frase é muito bonita. Mas a minha dúvida era essa. Aí, com aquela explicação matemática que eu dei para ela, que mudou a nota da prova dela, eu falei, pô, é matemática que eu vou fazer. E aí eu lembro, né, que meu pai sempre achou que eu fosse ser o rico da família, né? Aí, e acertou. Hoje ele tá certo. Aí eu cheguei, pai, eu já sei o que eu quero ser na vida. Ele o quê? Professor, ele. Ferrou. Com certeza. Ferrou, vai ser pobretão a vida inteira, porque infelizmente a gente sabe que no nosso país o professor é uma profissão muito desvalorizada, né? E aí eu falei, é professor que eu quero ser. Ele não queria, não deixou eu fazer a faculdade. Eu terminei o terceiro ano do ensino médio, fiquei 1 ano sem estudar, porque ele queria demover da minha cabeça essa ideia de ser professor. Ele, não, vai fazer administração, vai ser militar, vai ser qualquer coisa, menos professor. Entendi. Aí eu falei, cara, é professor que eu quero ser. Até que ele decidiu deixar, né? Fui fazer a faculdade, me formei, fiz pós-graduação e comecei a dar aula. Para daí perceber que eu não queria mais ser professor. Caramba. O que acontece? Eu fiz concurso público, passei para dar aula na prefeitura do Rio, no estado. Isso. Fui trabalhar dentro das favelas do Rio de Janeiro. Eu despreparadaço, imagina. Recém-formado na faculdade, nunca dei aula, nunca entrei na sala de aula para dar aula na vida. Aí tu é botado dentro de uma sala de aula numa favela. Aí, um monte de gente lá que não tá nem aí, que não queria estudar. Infelizmente, né, eu tenho isso na minha cabeça, eu sou cria da favela, né? Eu sei muito bem como é que é a realidade das pessoas que nascem num lugar como esse e falam assim, minha vida é essa, ó vida, ó azar, eu tô fadado a isso, né? A ficar aqui para sempre e, de repente, se espelha num traficante, numa pessoa que faz coisas ruins. A referência. A referência de sucesso é essa, infelizmente. Sim. E aí acha que a escola tá ali só para atrapalhar a vida dele, né? E aí vai pra sala de aula, não quer saber de nada, fica fazendo bagunça, não tá nem aí. Aquilo me dava uma raiva, assim, cara. Eu chegava para trabalhar, os alunos mexiam na minha moto, eu ia trabalhar de moto, mexiam na minha moto, esvaziavam o pneu da moto, furavam o pneu cortava fio da minha moto. Nossa. Cara, era um bullying assim que a gente sofria. Não era só eu não, os professores da escola como um todo. E aí eu fiquei boladaço com aquilo, não queria mais ser professor, desisti. Aí fui fazer um curso de guia de turismo, que era onde eu ia chegar, né? Que eu aprendi sobre o Rio de Janeiro. Depois que eu fiz um curso de guia de turismo, a gente ia para os locais visitar e tal. Só que acabou que eu não fui guia de turismo, que eu resolvi mudar de escola antes de largar tudo. E aí fui trabalhar numa escola chamada Rosa da Fonseca, que eu tenho no meu coração até hoje. Famoso. Aí E começou, né? Cara, porque imagina, o primeiro dia da escola que eu fui trabalhar na Rosa da Fonseca, teve a reunião dos professores e aí a diretora falou assim, não, a gente está recebendo um projeto aqui na escola, chama Cineclube nas escolas, e a gente tem, além de DVDs e equipamento para reproduzir os DVDs, vocês discutirem com os alunos e tal, tem também equipamento, que tem câmera, tem computador para editar o vídeo, se você quiser gravar vídeo com os alunos. Eu falei, eu sempre gostei muito de fazer vídeo, né? Desde pequenininho tinha uma câmerazinha, gravava as coisas da família e tal. Eu falei, caraca, dá para fazer vídeo aqui agora na escola, né, com os alunos, de repente ensinar matemática, ensinar alguns temas transversais, droga, não sei o quê.
vou fazer isso. Aí peguei e comecei a trabalhar com os alunos, né? Aí criei o canal da escola, depois eu criei o meu canal e comecei a ensinar matemática por conta disso. Então a Rosa da Fonseca mudou minha vida completamente. Tem Aí, vários vídeos seus com os alunos. Exato, tudo, tem né? lá. É A gente fazia um monte de zoação É. lá e gravava com os alunos, era muito maneiro. Sinto muita falta disso, inclusive. E isso fez mudar minha vida completamente. Abri meu canal e aí em 2015 o canal explodiu, né, de uma maneira que eu larguei a sala de aula. Hoje eu tô só na internet. Ah, isso aí vai ser legal, porque o dia que você largou lá foi emocionante. Foi demais. E você, Ives? Eu acho muito legal, ouvindo a história do Rafael e pensando na minha história, que a gente consiga identificar o momento em que a chave virou. Exato, né? São os turning points. Tem bastante gente que não percebe em que momento da vida algo conduziu para aquilo ali. E, inclusive, para você jovem que está nos ouvindo, a gente estava até antes falando sobre isso, né? A vida muitas vezes dá uma empurrada para você ir para um lado diferente do que você tinha projetado, e isso não é necessariamente ruim, né? Eu, por exemplo, eu sou de uma família, como eu já disse, de classe média enxerida de interior do Nordeste, né, de Pernambuco. E nesse tipo de família só existiam 3 profissões. Eu era o primogênito, gostava de fazer cálculo de cabeça, nenhuma dúvida. Ia ser o quê? Engenheiro, né? Para dar um reforço nisso, eu tinha um tio casado com a irmã da minha mãe, que é americano. E ele era engenheiro eletrônico e trabalhou em alguns projetos com a NASA. Que legal. Então estava tudo certo. Meu tio disse, olha, você estuda, aprimora o inglês, vem para cá, faz mestrado, doutorado, eu ajeito aqui e você arruma um bico por aqui. Na NASA. Um bico na NASA. Diga aí. Tá ótimo. Tá bom, né? Você conhece a realidade da NASA muito melhor do que eu, você tem um monte de amigo lá, mas para um adolescente pensar que um dia ia para a NASA era uma coisa surreal, né? Minha irmã do meio, ela era aquela debatedora voraz, que se metia em tudo, que achava as inconsistências e queria lá, advogado. Direito isso. E a minha irmã mais nova costurava boneca. Médica Cirurgiã. Então, e foi mesmo? E foi isso? Não, eu fui o único que fiz, de fato, o sonho da família, porque minha família, infelizmente, se desestruturou exatamente quando eu estava prestes a fazer vestibular. Entendi. Mas as suas irmãs acabaram o quê? Outra coisa? Não, foram para a área de administração, uma para a área de tecnologia. Entendi. Porque elas ainda eram novas quando a família se desestruturou e elas seguiram outro caminho. Eu não, eu fiquei na casa de um tio com o compromisso de poder estudar para engenharia. E aí eu fiz concurso para escola técnica, colégio de aplicação em Pernambuco, depois fiz engenharia elétrica. E quando eu estava na engenharia elétrica, isso é a vida direcionando. Quando eu estava na engenharia, eu era o nerd padrão vulcano. O que você abrisse a boca para perguntar, eu já tinha lido e gostava de falar, mas eu não tinha iniciativa social nenhuma. Entendi. E aí o que é que disseram? Cara, se você continuar assim, você vai ser BV pro resto da vida. Para quem não sabe o que é BV, é boca virgem. Então, eu, estudante de engenharia, boca virgem, o cara disse, vai pro DA. No DA, você vai aprender a se socializar. Vai pagar lá dominó 1, 2, 3 e 4, totó 1, 2 e 3, e acaba se envolvendo de alguma forma com o DA e você vai ter vida social. Só que o que é que eu fazia no DA? Estudava cálculo. E ele disse, pô, esse cara é sem futuro. Mas identificaram em mim uma potencialidade. Sempre que tinha um comunicado que não era o tipo de comunicado que o pessoal queria ouvir, bota o nerd para falar, porque pelo menos o professor deixa ele abrir a boca. Então, eu me lembro que houve um campeonato de vôlei em que o time da nossa engenharia precisava competir com um time de outra engenharia. E a gente precisava levar a torcida, porque era no lugar do inimigo. Entendi. Aí disseram, cara, a gente conseguiu um ônibus, mas precisa agora de 40, 50 estudantes. Manda o nerd falar lá no básico. E aí eu fui para as turmas de primeiro período, e aí tinha um professor de cálculo que me conhecia, o professor Paulão. Ele olhou para mim e disse, Ives, olha para o quadro. Você consegue explicar isso para o pessoal? Aí eu disse, eu acho que sim, professor. Pronto, então tá a turma toda liberada. Semana que vem eu dou prosseguimento ao assunto. Até lá você tem que dar uma aula para eles desse conteúdo. Eu disse, oxe, beleza. Enchi o ônibus, bati a cota na primeira sala e disse, é hoje que eu perco o BV. Triste ilusão. Nem perdi o BV e ainda não ganhamos o jogo. Mas... levou a torcida, pelo menos. Mas levei a torcida, ganhei moral. E na semana seguinte, cumprindo com o propósito, eu fui dar aula. E até então, na minha cabeça, era a única aula que eu ia dar. Eu nem estava considerando uma aula, era como se fosse fazer aquelas apresentações de trabalho da escola. Certo. Né? Que eu era normalmente o comunicador da turma. Eu desenhava a capa e apresentava o trabalho. A turma fazia e eu apresentava.
Só que tinha uma menina na sala que, quando eu estava explicando algo, eu, por acaso, fixei o olhar nela. Eu nem sei seu nome, eu gostaria tanto de reencontrar você. Mas eu olho e vejo branquinha, rostinho meio arredondado, cabelo preto liso, talvez algum traço oriental. E ela estava, Sérgio, com a testa assim, ó. E quando eu explicava que eu olhava para ela, a testa dela enrugada, o que é que eu entendi? Eu criei a metáfora na minha mente e disse, ó, isso é o conhecimento que eu estou jogando, batendo lá, tentando entrar. Não conseguiu ainda, está enrugando porque não entrou, mas está dando pancada. E aí, Sérgio, eu me enchi de uma coisa que eu acho que é uma das primeiras coisas que eu divido com professores quando eu dou treinamento pelo país. Eu me enchi de entusiasmo e me impus o desafio de eu vou fazer esse conhecimento entrar. E aí, quanto mais eu falava que eu olhava, mais a testa da menina enrugava. Meu repertório de contar coisas era bem pequeno na época, mas todo o repertório que eu tinha eu fui usando e olhando, e usando e olhando, usando e olhando, até que virei, bati o giz no quadro, abri os braços para receber aplausos, que não vieram. Não vieram. Mas olha só a testa dela. Entendeu? Relaxou. O rapaz do Metaforando certamente vai dizer o nome do músculo que relaxou, os olhos abriram, a boca relaxou. O Vitor, microexpressões. Ela estava assim, ela estava... Exato. O Vitor, comenta aí. A testa relaxou, a boca, a mandíbula soltou um pouco e eu disse, caraca, entrou. O olho da menina brilhou. Sérgio, tem um cara que eu gosto muito de acompanhar as histórias, que professor, talvez você conheça ele, que é o Clóvis Barros Filho. E ele conta a história dele que numa aula de geografia ele se descobriu professor, né? Então, naquele momento, Sérgio, eu percebi o que é que o professor faz. O professor transforma a vida de alguém para melhor e assiste isso de camarote acontecer. Cara, nessa hora, eu me enchi de um tipo de orgulho que é talvez o que os budistas chamam de nirvana. E eu saí correndo, desesperado pela faculdade. Para quem é muito novo não vai conhecer, mas tinha uma caixa azul com um dial que você discava, botava uma moedinha em cima, chama orelhão. E aí eu liguei para o interior. Agora, olha o cenário. Não tinha telefone na casa da minha família. Mesmo sendo de classe média alta, telefone era um luxo. Então tinha uma central de telefone para onde a gente ligava e a pessoa chamava. Cara, não tinha nenhum acordo de data para ligar, exceto final de semana, que era mais barato e que a mãe já ficava esperando. Entendi. Eu liguei do meio do nada. De manhã, num dia de semana. Aconteceu alguma coisa. Minha mãe chegou chorando, bicho, achando que eu estava desesperado por alguma razão. E eu estava eufórico. Mãe, por favor, a gente está, eu sei, no século XXI. Mas isso aconteceu na década de 90. Então eu vou me permitir o risco de falar do jeito que eu conto essa história. Quando minha mãe do outro lado gritou, meu filho, o que foi? Eu disse, mãe, eu me descobri. Minha mãe ficou meio tensa, porque meu pai é aquele machão de interior, né? Falou, ixi, deu... Meu filho, como assim? Foi lá estudar, entrou na universidade, olha aí o que virou. Como assim, meu filho? Aí eu disse, mãe, eu quero ser professor. Mas eu disse com um grito de torcida, organizado, entusiasmado. E aí a minha mãe respirou fundo, parece que eu tô vendo, porque eu não vi, né? Eu só escutei, estava no telefone. Aí ela disse, meu filho, pausa dramática. Você estudou tanto para ser professor. Nossa Senhora. Aí do outro lado ela não conseguiu me abalar, que eu estava em êxtase, né? Estava numa epifania. Aí eu disse, mãe, que bom, pelo menos um professor preparado para ajudar a juventude a sair. Mas é claro que essa euforia em algum momento passou, caiu a real, eu estava no meio do curso, minha família tinha investido para poder estar ali. E aí eu fiz o máximo para concluir o curso o mais rápido possível e me livrar daquele compromisso familiar. Lembro que peguei... Chegou lá, jogou o diploma? Não, peguei meu diploma, botei entre duas lâminas de vidro, uma madeirinha bonitinha, que o meu pouco dinheiro dava para pagar, embrulhei para presente, peguei o ônibus da Jotude, fui balançando 4 horas pro interior, cheguei, toma, mãe. Aí ela abriu, chorou, se emocionou, pegou a principal parede, de um lado era enciclopédia, do outro lado uma cristaleira, a parede de frente para a porta, meu diploma. E minha mãe é uma senhorinha hoje de 77 anos, Sérgio, que tem um bico de papagaio. Sabe aquela calcificação no pescoço que deixa a pessoa assim? E eu gosto de brincar dizendo que talvez eu tenha uma parte de culpa nisso. Porque todos os dias, após esse dia que eu cheguei com o diploma na parede da minha mãe, sempre que alguém chegava e perguntava o que era, ela se enchia de orgulho para dizer, meu filho é engenheiro.
E aí todo mundo dizia, ele trabalha onde? Petrobras, Eletrobras. Tá no YouTube fazendo uns vídeos aí. Na época não. Na época não, né? Na época ela baixava a cabeça e dizia, ele é professor. Então esse movimento, ele é professor. Anos seguidos deve ter feito o pescoço dela mudar.